Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Cibele, advogada, especialista em negócios internacionais, empreendedorismo, inovação e ESG. Sou também presidente da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia e estou aqui para falar um pouquinho sobre os benefícios e oportunidades no Uruguai. Para isso, vou convidar Diego Martins para ingressar na nossa live. Diego, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. É uma grande honra recebê-lo aqui. Diego é cônsul da Malásia no Uruguai, é presidente da Câmara de Comércio Mercosur Asian Chamber of Commerce. Também é presidente do Mercosul, da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia. E é também contador internacional, tem diversas empresas em vários lugares, e ele vai nos contar um pouquinho agora sobre a sua trajetória. Diego, por favor, se apresente. Obrigado, Sibeli. A verdade é que, rapidamente, eu comecei a trabalhar aos 18 anos, quando eu tinha os estudos de ciências econômicas. Comecei a trabalhar em minha paixão, que é o rugby, treinamento de rugby para meninos e para jovens. E comecei a trabalhar como professor de contabilidade quando estava evoluindo na carreira de contador. Y comencé después a trabajar con compañías, como contador con compañías de importación de tecnología. Pero básicamente siempre fui profesor, siempre di aulas, 40 años dando aulas, cosa que eu gosto muito. Minha família é de docentes. E assim, com o tempo, formei uma companhia com meu irmão para dar soporte a estrangeiros, primero desde Uruguay y después con estructuras jurídicas de todas partes del mundo. Aí aprendi a interagir com estrangeiros, não somente com brasileiros e argentinos, mas nos primeiros anos da década do 90, eu comecei a viajar para toda a América Latina e Estados Unidos para oferecer esses serviços e tentar trabalhar numa atmosfera o mais internacional possível. Do ano 2000 a 2010, fizemos esse trabalho para a Europa, básicamente desde España a Francia, hasta Rusia, Inglaterra y Turquía, o sea, todo ese continente, incluyendo Rumanía, Alemania, Italia, Holanda, nos trabajamos en todos esos países. Y comenzamos de manera más intensiva de 2000 a 2010. ¿Sí? Y siempre desenvolviendo el ofrecimiento de servicios desde Uruguay. Y ahí, en esa época, eu compreendi que falar somente de Uruguay, indo tão longe da região, era limitado. E tinha sempre questionamentos de América Latina, de Brasil, de Colômbia, de Argentina, de Peru. Então, fui desenvolvendo, fui parte de 3 alianças internacionais de advogados mundiais e de 3 alianças brasileiras. Porque, por un lado, para mí era muy importante penetrar na cultura brasileira para comprender más a diversidade do Brasil y también me colocar internacionalmente como uma cuestión de relacionamiento no solamente con Europa, también con Asia y até con África, além de América, ¿no? Eso comencé a comprender que eu podía hacer una cosa así como eu estaba experimentando para América Latina. Y eu comecei na década de 2010, além de pasar a conocer directamente China y Sudeste Asiático y países árabes, eu comencé a formar una organización de consultorías baseadas en América Latina, que comenzó a llamarse en 2013, 2014, MMA, o nombre de mi empresa, Latin, para definir que no éramos de aquí y nos podíamos fornecer servicios, como se dice en portugués, tropicalizados, ¿sí? Dar esa traducción cultural para extranjeros en nuestra región, porque ya conocía y tenía muchos amigos de Brasil, de Argentina, Paraguay, mi familia, mi mamá es paraguaya, y de ahí para frente ya tenía un conocimiento de los otros países de América Latina, básicamente, yo conozco casi todos. Entonces comenzamos esa estructura desde Miami, México, Panamá, Colombia, todos los países de América del Sur, ¿sí? Y comenzamos con esa estructura de MMA Latin en 2013, 2014, fuimos dando cuerpo a eso, y en paralelo comencé a viajar para China, para Sudeste Asiático y para países árabes, básicamente Emiratos Árabes, Turquía. Fiz alguna viagem después del año 2020 para Irán también.
Uau. E do ano 2020 para frente, eu consolidei, eu achei que essa MMA Latin podia ser maior do que na América Latina e comecei a sumar outros escritórios em Estados Unidos, como Orlando, comecei a sumar Canadá, o Caribe britânico, agora Espanha, com isso que aconteceu com a firma do Acordo Mercosul-União Europeia. E estou mais perto viajei para Qatar também, para Bahrein, comecei a trabalhar mais com países árabes, e aqui no Uruguai, essa posição de cônsul de Malásia, faz um ano e meio já, me acercou muito porque já tinha viajado 5 vezes para o Sudeste Asiático, para o mundo muçulmano, que aqui é muito pequeno, e esse mundo muçulmano me fez achar aqui os embaixadores, aqui em Montevideo, os embaixadores muçulmanos, que não tem muita atenção do pessoal normalmente, porque nós, como latino-americanos, sempre estamos olhando para a Europa e para Estados Unidos. Eu achei que era Sim, interessante, além disso, este asiático já estava trabalhando, olhar para os países árabes, que têm muito para desenvolver conosco, muito. E quando eu falo de países árabes, estou falando desde Marruecos até a Península Arábica, o Conselho de Países do Golfo, que não incluem a Irã, não. São Iraque, Kuwait, Bahrein, Oman, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Qatar e Emiratos. sim. Tentando sempre aprofundar essas relações e abrir portas, né? Então, eu tenho hoje aqui, ontem estive reunido com a embaixadora de Egipto para desenvolver coisas, e tem muita coisa para fazer, porque esses países, em particular os países do Golfo, embora sejam muito ricos por hoje ter petróleo, eles têm desenvolvido fundos soberanos para fazer investimentos fora, porque a supervivência deles no longo prazo depende desse tipo de investimentos, porque o petróleo ou vai acabar ou vai ser substituído. Estamos vendo com alternativas energéticas. Então, Sim. Até pela questão da sustentabilidade, né, dos combustíveis fósseis e tudo. Exatamente. Então, eles, para nós, são muito interessantes, para nós latino-americanos, porque além de precisar nossa produção de alimentos, entre outras coisas, tem uma propensão para investir em nossos países. Investir seriamente, investir em grandes quantidades, investir em infraestrutura. Então, acho que a parceria é muito boa, muito boa. Sim. Ou seja, isso é muito interessante o que você está dizendo, desculpa te interromper, mas esses investimentos dos países árabes, nos países sul-americanos, isso pode impulsionar muito, né, a economia e toda a indústria, e inclusive os pequenos negócios. Então, depois eu acho que seria interessante nós trazermos esse assunto específico para o nosso webinar, né? Então, para poder trazer cada assunto desse, porque o Diego é uma pessoa cheia de ideias, de experiências. Nós temos muito o que aprender com você, Diego, e agradecemos muito por ter essa oportunidade. Então, nós queremos, sim, saber muito detalhe de cada frase que você fala. Eu tenho vontade de fazer várias perguntas, mas vamos guardar essas perguntas para o nosso webinar, que ali a gente vai esmiuçar cada assunto, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a questão Oriente Médio é incrível, né? Tudo que a gente pode extrair disso. A questão Ásia, tudo que a gente pode levar para a Ásia, porque eles vão precisar, são países muito populosos que vão precisar das nossas matérias-primas, do nosso agro, das nossas fontes, né, minerais e tudo. Então, todos os nossos recursos vão ser importantes para a sobrevivência desses países mais populosos. Então, a gente tem tanta coisa para conversar, tanto assunto que a gente pode trazer para o webinar. Então, agora, assim, de uma maneira um pouco sucinta, me conta um pouco sobre o Uruguai, né, que era o assunto da nossa live. Então, o que o Uruguai nos traz de oportunidades, de benefícios. Nós somos países vizinhos, né, e aproveitamos tão pouco, né, desses recursos do Uruguai, e o Uruguai também o que pode aproveitar de recursos no Brasil, o que pode trazer de marcas, empresas e produtos para o Brasil, o que nós podemos fazer em parceria, o que nós podemos fazer de intercâmbio de empresas, intercâmbio de
de produtos, intercâmbio cultural, tudo que a gente pode construir dentro da Câmara de Comércio, porque agora com a Câmara de Comércio acho que a gente traz uma força institucional, uma força governamental, uma força política. Então, como que você me diria tudo isso, né? Me conta um pouquinho sobre o Uruguai e como a gente pode desenvolver todos os nossos projetos para os próximos meses. Sí, con mucho placer. Número uno, para Uruguay, naturalmente, es una cosa que ustedes deben comprender. Brasil es un país muy importante, muito importante. Então, normalmente, un 20% da população geral do Uruguai fala português, pode falar português, mas todas as pessoas que moram na fronteira nossa, todos são bilíngues, todos. Então, para interagir com o Brasil, para nós é natural. Es muy interesante porque no somos rioplatenses, nos compartiríamos a cultura con Buenos Aires, Entre Ríos, até a Pampa. Compartiríamos a cultura, ¿tá? Pero también compartiríamos cultura con Rio Grande do Sul. Entonces, ese es el Río de la Plata, que incluye el Rio Grande do Sul, ¿sí? Esa, o caballo, o chimarrón, o churrasco, oye, o viño, eso es una cosa común que nos tenemos, ¿tá? Realmente podríamos ser un país con Rio Grande do Sul y Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Argentina tiene otras culturas diferentes, al norte con Paraguay, al noroeste con Bolivia, a otro lado con Chile y al sur Patagonia, que era un desierto, ¿no? Pero esa región no somos comunes, tenemos eso en común. Pero nos tenemos mucha más propensión para Brasil que Buenos Aires, porque él desenvolvido una cuestión de estar fechados en sí mismos hasta los años 90, donde comenzó ese turismo, ¿no? Y ese conocimiento de Brasil y Brasil para Argentina que comenzó en los años 90 con Collor. ¿Okay? Oye, no somos una región común y tenemos mucha cosa para hacer juntos. Tá? Agora, falar do Uruguai, essa propensão que o Uruguai tem para o Brasil é muito importante, porque para nós, Brasil é um país para o qual temos o coração aberto e temos, além de Uruguai ser um país para o brasileiro de paz, de tranquilidade, de estabilidade, de ordem, que isso o que o brasileiro percebe quando chega aqui, y de apertura mental, porque se comprende a lenguaje, inclusive pessoal llegando de Ceará o de no Sao Paulo, até no Sao Paulo, más além de Sao Paulo, Espírito Santo, o Belém, o Manaus, chega a Uruguai e a interação, a conversa, o intercâmbio é absolutamente fluido e é interessante. E além disso, Uruguai tem desenvolvido nos últimos 50 anos uma estrutura de solidez, mais de 50 anos, de solidez institucional, estabilidade, seriedade. A base de Uruguai tem sido a mudança na educação para todo o país que tem 150 anos, 1880, tá? Então, você encontra um país todo educado, com cultura, que pode falar com conhecimento e com domínio das coisas com qualquer um. E isso, para um brasileiro que chega, é uma coisa interessante. Além disso, Uruguai tem uma estrutura de impostos, zonas francas, sistemas tributarios y estructuras jurídicas, ¿sí? Que son en muchos casos muy convenientes para brasileiros, para desenvolver seus negocios fuera, para muchas veces proteger o patrimonio dentro, ¿sí? Para olhar ao resto do mundo desde un país que es más neutral. O que tiene Brasil es que es tan grande y tan complejo que muchas veces os brasileiros, estando no Brasil, están somente olhando para dentro porque tem muita coisa que toma sua atenção. Muitas vezes que eu vejo países que colocam a central para a América do Sul em São Paulo, multinacionais, eu acho que cometem um erro porque é tão intenso São Paulo, que não podem olhar para fora. ¿Sí? Y yo siempre digo, somente el estado de São Paulo, pues como yo falei con você, el estado de São Paulo, tiene la población de Argentina, y de Colombia, y de España, 45 millones. Solo el estado de São Paulo, tan grande y tan poderoso es. Até que, hoy, Argentina va a crecer mucho ahora, pero hoy, no año 2025, o fechamento de 2025, o PIB do estado de São Paulo es una vez y media o PIB de Argentina. Y casi el dobro do PIB de Colombia. ¿Sí? Entonces, imagina todo lo que tenemos para hacer. ¿Tá? Uruguay da paz, orden, conveniencia fiscal en muchas cosas, seguranza, ¿sí? Y estabilidad. ¿Sí? Eso se abre en muchas oportunidades
em Sim. infraestrutura, construção, biociência, tecnologia, zonas francas, trading, etc. Hace muita coisa diferente. É maravilhoso você falar sobre isso, porque, claro, tirando a comida do Uruguai, que eu amei, só fui uma vez para o Uruguai, fui para Montevidéu, Punta del Este, amei, amei a carne, amei o doce de leite, os alfajores, amei tudo, a comida maravilhosa, o atendimento, o calor humano, fui muito bem recebida em todos os lugares, né? As pessoas são muito gentis, gostei muito mesmo, fiquei muito surpresa. E não só isso, né? Agora, com relação à Câmara de Comércio, o que nos interessa muito saber é as zonas francas, que tem muitas, né? Eu soube que são mais de 15 zonas francas, num país de 3 milhões de habitantes, então é porque é um hub estratégico, né? Alguma coisa ali tem de muito interessante, então eu quero saber sobre as zonas francas, quero saber sobre imposto de renda, que aqui no Brasil nós temos uma tributação de 34%, 34% a gente tem de tributação de imposto de renda, e eu sei que no Uruguai tem algumas vantagens com relação a tributos, e não só imposto de renda. Eu trabalhei prestando assessoria para uma empresa que depende totalmente das importações da China, e ela faz toda a operação via Uruguai, porque o Uruguai também tem acordos com a China, com a Ásia, então os impostos de importação, os impostos são melhores, os custos logísticos são melhores, então existe essa questão estratégica de ter essa operação de importação pelo Uruguai. Então, eu gostaria que você me falasse um pouquinho desses detalhes, e claro que a gente vai abordar isso muito melhor num webinar, numa conversa com apresentação, tudo muito mais detalhado, mas eu gostaria que você fizesse essa pincelada, como dizemos aqui em Uma português. pincelada. A estrutura fiscal do Uruguai é basicamente territorial, ou seja, você paga gerando e fazendo seu negócio no Uruguai para dentro do Uruguai. Quando você faz para fora, você tem muitas exceções, pero também você tem regimes, algunos regímenes que têm exceções particulares. Todo que seja software y programación está exento, todo que seja vivienda social, vivienda en muchos lugares muy interesantes, inclusive en Punta del Este, você tem vivienda social con cero imposto, ou seja, cero imposto nos ganhos, cero imposto no ICMS, ¿sí? Na circulação também, além dos ganhos, ainda no imposto de circulação de produtos. Sí, cero imposto ao patrimônio por ser vivienda social, es uma exceção importante. Un sistema de trading, un régimen de trading para cualquier sociedade, onde se você compra de fora e vende para fora, o ganho, ¿sí? O markup, fica pagando somente 1%. Menos de 1%, sí. Wow. Eso para trading, eso mismo faz Paraguai em Maquila, a mesma coisa. Você Maquila, produz, tá. Aqui você pode... Deixa eu aproveitar que você falou, né, da maquila, porque a maquila a gente precisa ter a parte do beneficiamento, né? Então, nós precisamos, por exemplo, numa importação, você precisa beneficiar o produto para ter esse ganho. Isso também funciona no Uruguai? Como funciona? Até mais simples que maquila, porque se você faz isso em Zona Franca, você importa, gera um produto do Mercosul e exporta, ganho zero, impostos ao ganhos zero, imposto ao patrimônio zero, imposto ao dividendo zero, todo isso exento, e todo isso tem origem Mercosul. Para Brasil, entra sem arancéis. Uau, sem imposto. Sem sí, incluso, o sea, con componentes del exterior, fazendo no Uruguay, para Brasil, de Zona Franca, sin impuesto, para Brasil entra sin aranceles, sin tariffs. ¿Okay? Y cualquier cosa que usted pasa en Zona Franca está exento de impuestos, salvo para las multinacionales, que pagan ese impuesto global de 15%. Entonces, esos ejemplos dan uma ideia das alternativas que Uruguai pode dar. Agora, para fazer somente tendência de mercadoria ou passagem de mercadoria do exterior, como nós, como Mercosul, temos um arancel externo comum, não temos nenhuma facilidade, somente que pode ser que a logística seja melhor em alguns casos, por mesmo as dificuldades que tem situações como Porto dos Santos ou algum outro porto brasileiro que é mais devagar para trabalhar ou mais complicado. Senão, você aqui tem um sistema mais fluido, mais fluente. Mais rápido. Você diz na parte de liberação aduaneira, correto? Liberação aduaneira ou trânsito, sim, exatamente. Sim, sim.
sim. Você acha que é mais desburocratizado, vamos dizer assim, não sei se você conhece a Claro, palavra. claro. Y está E se existe também a trabajando. parte da liberação aduaneira em trânsito, como existe na China, porque a China as mercadorias chegam lá já liberadas, já prontas para entregar, né, para o Claro, claro, importador. claro. Existe isso também no Uruguai. Sí, es así y está se trabajando ainda para mejorar. Aquí, para desregular alguna cosa que fue con regulación de muchos años, está se simplificando en este momento. Uhum. Isso é muito interessante, né? Até a gente chamar os nossos especialistas em comércio exterior para esmiuçar todo esse assunto, entender todas as vantagens, né? Inclusive desse trans-time, né? Que é desde a mercadoria sair do destino até chegar no armazém do importador, a gente Claro. entender todas essas vantagens, mesmo que a gente tenha que triangular essa operação passando pelo Uruguai, ao invés de vir pelo Porto de Santos, eu acho que vale um estudo. Eu já cheguei a fazer estudos parecidos para alguns clientes aqui no Brasil, mas vale a gente trazer isso de novo para a mesa, para poder mostrar para os importadores e exportadores também, né? Todas as vantagens que poderíamos ter com esse hub, usando, né, mais ativamente esse hub logístico no Uruguai. Eu acho que vai ser muito o nosso papel dentro da Câmara de Comércio, mostrar outras alternativas logísticas para os nossos associados, para, né, para todas as pessoas que estiverem interessadas em fazer isso funcionar melhor. Até Agora, para ter, até para ter un stock de mercadería do exterior con llegada rápida también. sim, sim, Às vezes, os retrasos da logística internacional podem ser diminuídas se você tem, de repente, um estoque crítico aqui, sim, com sim. um custo muito baixo de armazenagem e sem impostos, com um custo muito baixo de armazenagem e seguros. Sim, e com relação a isso também existe, que nem aqui no Brasil existe o entreposto. O que é o entreposto, né? É você ter uma mercadoria em zona alfandegada que você não paga imposto, a menos que você já tenha essa venda feita. Então você traz uma quantidade e vai nacionalizando aos poucos. É isso que a gente faz para quê? Para que a gente não precise pagar o imposto todo de uma vez. Né? Então eu imagino que no Uruguai também tenham alguns mecanismos, né, que Sim, funcionem dessa maneira. E assim, para produtos que têm imposto, né? Porque os produtos que já não vão gerar imposto, então já podem se nacionalizar. Não. claro. E também que a facilidade de utilizar de maneira transparente dólares ou euros em nossos bancos, tá? Então, não tem que fechar câmbio, nada. Você tem dólares, vai pagar dólares, você tem euros, você tem contas em euros, em dólares, até em yuans. E seguramente agora com o BTG Pactual teremos contas em reais. Sim, que ótimo. Sim. Então, é possível manter uma conta em euros ou em dólares em bancos uruguaios. Claro, Não precisa fazer es conversão para normal, pesos. Tá. es una cosa normal de todos los días. Yo tengo 4 cuentas en dólares, 4 cuentas en pesos, una cuenta en euros por cada compañía también. Uhum. Sim. Só assim, acrescentando, né, alguns comentários aqui do nosso especialista, Maurício Niel, ele falando que existe também o desembaraço sobre águas, né, que é quando a mercadoria está em trânsito no navio, e agora também está sendo implementado no aéreo. Isso vai ajudar muito aqui também para as importações no Brasil. Eu acredito que as importações brasileiras, dependendo do porto, dependendo do aeroporto, porque isso também depende muito, né, de cada local que você está trazendo sua mercadoria, Claro. depende de muita coisa, mas eu acho que o Brasil já avançou muito com essa parte de liberação aduaneira. Eu acho que o maior problema hoje ainda é na questão de impostos, né? Então, o que a gente pode ter de benefícios, apesar da gente ter alguns portos que apresentam benefícios fiscais, né, na importação, para quê? Para que a gente possa ter mais competitividade nos materiais importados, né? Então, tudo isso também está tendo, né, várias mudanças. A gente está aí com a reforma tributária com relação às nossas indústrias também, e eu acredito que tudo vai melhorar em prol ao consumidor final, porque no final das contas, quem paga é quem consome lá no final, na ponta, né? Então, tudo que a gente pode trazer de benefício, seja qual for, é para beneficiar quem consome, né, esses produtos lá na ponta. Eu acho que é super válido todas as colocações que a gente está fazendo, né, com relação a Mercosul, e também a gente quer falar sobre a União Europeia, então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua relação com a Espanha, do seu escritório na Espanha, da sua relação com a Andaluzia. Conta um pouquinho sobre essa parte para a gente, por favor. Eu queria dizer mais uma coisa que é interessante para os brasileiros, que quando o olhar é além do Brasil, porque agora falamos do Brasil, quando o olhar é além do Brasil,
é muito interessante fazer um negócio desde fora do Brasil. Ok? Então, fazer um negócio, inclusive, falando em espanhol, para toda a região da América Latina e até Espanha, ¿sí? Com uma moeda que não é o real, que seria dólar ou euro, ¿sí? E com uma visão de expansão para outras regiões. Com essa mirada, Uruguai é muito, muito prático, muito útil, muito útil. Essa é uma coisa que queria dizer para terminar o tema do Uruguai. Respecto a Espanha, faz 3 anos, a ver, eu fui a Espanha sempre desde o ano 87, pero desde faz 3 anos que fui convidado para trabalhar com o governo de Andalucía para Uruguai, Argentina e Paraguai, ajudando a as empresas andaluzas em seu trabalho de matchmaking y llegada a esa región que, que increíblemente no conoce. Uno piensa que España y en particular o Río de la Plata están muy unidos, pero los últimos 25 años, por conta do fechamento particular de Argentina, esos países comenzaron a olhar para otra parte. Inclusive España, naturalmente, olhando mucho para la Unión Europea por los desafíos que la Unión Europea implicaba para España y, naturalmente, por todo que la Unión Europea tenía para hacer por España en términos de, básicamente, de planeamiento económico y infraestructura. Porque ese crecimiento que tuvo España en los finales de los años 90 y en la década de 2000 a 2010 fue todo investimento de la Unión Europea. O sea, pontes, aeroportos, portos, rodovias, uma coisa que você pode presenciar impressionante. Espanha e Portugal foi feito por União Europeia, ok? Sim. Então, esse olhar dos espanhóis é primeiro, para a concorrência com a Alemanha, para a concorrência com a França, a concorrência com a Itália e depois para fora. Então, eu achei empresários que não tinham ideia do que nós temos aqui e ficaram muito, muito bem impressionados. E isso que aconteceu esse ano a firma ou a assinatura do tratado começa a fechar para uma nova etapa, onde nós temos uma relação culturalmente profunda, familiarmente profunda, com afecto. Minha avó era de espanhola, de Galícia, como muitos imigrantes aqui, é muito normal, como portugueses vocês, italianos também, onde começamos a encontrarnos de novo. Então, nos últimos 3 anos, com essa experiência que eu tive com Andaluzia, também com Castilha e Leão, onde achamos muito área comum de desenvolvimento, eles também com coisas que precisam de nós com a tecnologia que eles têm desenvolvido em alguns sectores, e essa boa vontade, boa intenção de fazer coisas, acho uma oportunidade muito interessante, e por isso eu abri nosso escritório em Madrid agora. A experiência é boa, os negócios fecham deals interessantes, e vejo uma propensão dos espanhóis a olhar, em particular, o Mercosul agora com muito interesse, tentando compreender como fazer negócios, obviamente, Argentina, Paraguai, Uruguai, mas, sobretudo, Brasil. Perfeito, sim, sim. Até falando sobre isso, né, eu estou na Espanha, já faz 4 anos que temos negócio na Espanha. O ano passado eu fiquei os primeiros semestres inteiros lá. Um sentimento que eu tenho, assim, é que os espanhóis se interessam muito pelo Brasil, sempre que falamos de Brasil, sempre que falamos de América Latina, né? Eles se interessam muito por Buenos Aires, Montevidéu também. Mas eu sinto que existe uma certa insegurança da parte deles, né? Eles não... eu já conversei com empresários, por exemplo, do ramo de azeites, do ramo de cosméticos, e eu, né, falando para eles, você já tem no Brasil, os produtos estão no Brasil, estão na América Latina, como que está esse desenvolvimento, esse planejamento da expansão à América Latina. E eles sempre me dizem o seguinte: nós temos vontade, já fizemos alguns estudos, mas não conseguimos avançar por insegurança. Então, assim, eu sinto que existe a vontade, existe capacidade econômica, porque existem financiamentos, né, de fundos europeus. Eu já consegui, né, para mim e para alguns clientes, fundos europeus, acesso a fundos europeus. A gente sabe que existe tudo isso, mas, na sua opinião, por que isso não avança? Por que nós não temos mais empresas espanholas de todos os tamanhos? É claro que a gente vê as grandes, né, as multinacionais, que já tem até filiais aqui, mas eu digo das pequenas, como as empresas brasileiras pequenas se arriscam para ir para a Europa, por que não acontece o contrário, das europeias estarem aqui? Qual seria a sua opinião com relação a isso? Número 1, por a falta de confiança que eles têm, por falta de conhecimento de pessoas de confiança. A verdade é isso, número 1. E número 2, os europeus, em esses 40 anos, foram tão protegidos pela União Europeia,
¿sí? Que están en una zona de confort. Y cuando eles saem, tem poucas pessoas que têm a propensão de tomar risco, de sair dessa região, dessa zona de confort que tem na União Europeia. Essa é a verdade, porque aí não tem a proteção da União Europeia, é fora. ¿Sí? E então, eu acho que por essa razão, esse acordo da União Europeia que nos vincula a todos, que é binding com eles, ¿sí? Acho que vai ser um muito bom motivador para essa nova etapa. Pero é verdade, para um espanhol tentar compreender Brasil é muito difícil. Es mucho más fácil para comenzar a comprender Uruguay o Argentina y a través de Uruguay comprender Brasil. ¿Sí? Porque no tenemos ese jeitinho que vocês conhecem. Tá? Nós podemos compreender mais de perto o Brasil. De fato, para mí fue un PhD ser parte de organizaciones brasileiras para olhar a interação entre brasileiros. De nuevo, o cara de Espírito Santo con o cara de Porto Alegre, o cara de BH con un cara de Curitiba, que son diferentes. ¿Sí? O un cara de Goiás con un cara de Manaus. Imagina. Sim. É um Somos continente. vários países em um só, sim. 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 Isso também, essa diversidade, também, se você somente foca em São Paulo, imagina, é um país. É verdade. É verdade. Somos 20 milhões, né? Somos 10 mais 10 aqui na Grande São Paulo. Realmente é tudo isso. E você tocou num ponto muito importante, que era exatamente o gancho que eu queria, que seria como nós, como uma Câmara de Comércio, poderíamos auxiliar tantas empresas europeias a terem mais confiança, a entenderem esse acordo, a virem para o Brasil, que é um país de 200 milhões, a virem para a América Latina, né, aproveitarem oportunidades no Uruguai, Paraguai, Argentina, a virem, né, e ampliarem seus mercados. Ainda mais com a situação, né, a situação de guerra e a situação toda que está acontecendo na Europa. Então, como incentivar que os europeus venham mais, invistam mais na América Latina, e o contrário também, como incentivar empresas daqui da América Latina a irem para a Europa, quais são as estratégias e como nós, enquanto câmaras de comércio, né, tanto a Câmara de Comércio Mercosul, União Europeia, quanto a Câmara de Comércio Mercosul-Ásia, como nós podemos incentivar as empresas daqui da América Latina a expandirem-se internacionalmente. Para mim, tem um elemento fundamental. O fato de estar fazendo isto desde São Paulo, ok? Você está falando com, agora pode ser 40 países, onde o país maior é Brasil, de todos. Tá? Quizá o PIB total, a Alemanha está acima, pero o país maior é Brasil. A cidade maior é São Paulo. Sim. Tchau. Tá? Você está falando do tope. Tá? E você está dizendo, ok, vamos fazer coisas. Ok? Isso é o número 1. Você não está chegando do Uruguai, porque essa é a diferença. O Uruguai é pequeno. Nesse sentido, você precisa chegar com poder, com músculo, né? E você está chegando de São Paulo. Eu acho muito valioso isso. Número 1. Número 2. Você vai falar com os europeus no possível em seu idioma. Vamos a chegar a Espanha e dizer, acá estamos para fazer negócios em espanhol. Tá? Então, essa é a primeira proximidade. Podemos fazer o mesmo em Itália, em italiano, com França, em francês, com Alemanha, em alemão, porque temos pessoal para isso. Tá? Então, chegamos em seu idioma para eles sentir-se confortáveis, eles sentir-se com confiança. Do outro lado, isso para a Europa. Então, temos que fazer comunicação, temos que fazer eventos, temos que fazer webinars, temos que fazer missões. Ok? Do outro lado, interagir com eles. Do outro lado, para falar a nossos empresários de medios y pequeños, o que se llaman en inglés SMEs, nos tenemos que dar confianza que para comenzar en Europa en los países mediterráneos, que son los países más cercanos a nosotros, ¿sí? Incluyendo Francia, ¿sí? Francia, Portugal, España y Italia, ¿eh? Que tienen mucha raíz, mucha raíz de familia y cultural conosco, ¿sí? Onde tenemos hilos de comprensión, ¿ok? Filhos de comprensión, ¿tá bom? Y comenzar por ahí, comenzar que tenemos oportunidades, vale a pena, tenemos mercados nuevos con personas que están con consumidores abiertos para nuestros productos. Obviamente, nuestros productos, básicamente, para comenzar, son productos más básicos do que eles, né? Sí. Pero eu acho que isso vai também, obviamente, desenvolver uma forma de fazer empresa mais evoluída, mais competitiva e mais global. E isso vai acontecer nos próximos 10, 15 anos aqui conosco. Perfeito. Todas as colocações são ótimas. Eu acho que a gente consegue fazer vários destaques aí de tudo que você falou. Bom, a gente está se aproximando para o final dessa conversa, mas eu gostaria de ainda destacar mais duas coisas. Uma é
Pela Câmara de Comércio, nós pretendemos fazer uma missão para o Uruguai. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho de tudo que você tem de experiência com serviços de matchmaking, com serviços de missões, da missão que você recebeu há pouco tempo da Espanha. Então, nós vamos convidar, né, todos brasileiros, espanhóis e todos que tiverem interesse de irem ao Uruguai para conhecer as zonas francas, para conhecer as oportunidades de negócio. Então, queria que você me falasse sobre isso. E logo em seguida, eu também gostaria que você falasse um pouquinho da missão da Ásia, né, com a recente inclusão do Brasil no acordo Mercosul-Singapura, porque o Paraguai e o Uruguai já estavam, né, já faziam parte desse acordo, e o Brasil acabou de entrar dia 1º de agosto. Então, eu gostaria que você só aproveitasse para emendar esses dois assuntos, para a gente poder encerrar aí, porque daqui uns 6 minutos, mais ou menos, o Instagram finaliza a nossa live. Ok, perfeito. Número 1, então, que nós temos, eu diria, 15 anos de experiência com missões comerciais, tanto levando empresarios para Asia, para China, para algunos países de la región como Paraguay o Argentina, y de recibir empresarios europeos o asiáticos en nuestra región. Ya tenemos feito, conocemos cuáles son las particularidades que cualquier persona normal está precisando en esas misiones. Porque além de conhecer potenciais contrapartes comerciais, ter snapshot, uma compreensão da cultura do outro país e também um pouco de lazer. As 3 coisas são parte da missão, tá? São parte de essa alimentação cultural e de negócios que qualquer pessoa precisa. E isso nós temos feito aqui e lá. Aqui em Buenos Aires, Asunción, até em São Paulo e lá fora. Número 1. E número 2, como Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN, estamos haciendo nuestra 6ª misión para el sudeste asiático. Singapura y o Mercosur tienen asignado no ano pasado o acuerdo de libre comercio, só que os parlamentos de nuestros países están aprobando, están fechando eso en esos meses. Paraguay fez en febrero, Uruguay en marzo, ahora Brasil y Argentina va a hacer de aquí a poco. Pero de fato, eso es una cosa del Mercosur que está siendo como abierto en partes, como terminado de abrir. Ontem eu fiz una presentación de Uruguay en Singapura, ontem à noite, que eran las 9 horas de la mañana de Singapura, falando das oportunidades de Uruguay para Singapura. Aí eu quero falar de 2 coisas também, rapidamente. Singapura, como os países árabes, ¿sí? É um país com uma população pequena, 6 milhões, uma extensão muito pequena, como departamento de Montevideo, imagina, 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, não é mais que isso, tá? Só que tem o 10% do trânsito dos navios mercantes do mundo. 10% passa por o porto de Singapura. Sí, é assim. E tem um PIB per capita que é 4 vezes o PIB do Uruguai. Nós somos 27, eles são $6.000 per capita. ¿Sí? E tem necessidade de fazer negócio porque eles não têm petróleo. Então, eles vivem de trading porque têm que comprar ou fazer intermediação para a região. Então, para eles, comprar nossos produtos é a vida, muito importante. Singapura é muito importante. E investir igual que os países árabes fora. Então, Singapura tem fundos soberanos muito potentes que estão olhando oportunidades para investimento fora da Singapura. Então, para nós é uma grande oportunidade, porque é um país onde tem pouca coisa para comprar, pode ser tecnologia, biotecnologia, ok? Pero tem tudo para comprar deles, pero para eles comprar tudo que nós fornecemos, tudo que nós geramos. Então, é muito importante para nós. Singapura, eu fiz com o governo de Singapura aqui um evento, um evento agora em abril, no Sofitel, Montevideo, para apresentar Singapura para nossos empresários. O governo de Singapura pediu ajuda da MAC, eu fiz esse evento com eles, foi muito bom. Eu convidei empresários do Uruguai, governos municipais de Montevideo, Canelones, São José, outros departamentos do Uruguai, e empresários e embaixadores para compreender o que oferece Singapura para nós. Então, isso podemos falar muito o que oferece para o Brasil, porque é muito além da população de Singapura. Singapura é um país de um poder muito, muito grande. Imagina que tem... Eu posso te dizer que Singapura tem um PIB do tamanho da Argentina, com 100 milhões de habitantes. Uhum. Sim, sim. Não, é muito interessante, né? E é muito interessante a gente entender quais são as oportunidades, quais são os setores que mais geram
né, produtos interessantes para Singapura, onde nós podemos criar demandas, né, das nossas indústrias. Então, onde nós podemos explorar isso, porque às vezes fala assim, não existe uma demanda já represada ou uma demanda já existente, mas nós podemos, enquanto Câmara de Comércio, principalmente, criar essas demandas, criar essas oportunidades dentro desse ecossistema, né? Então, eu acho que é muito importante a gente reforçar essa importância das câmaras de comércio, né? Tanto da nossa Câmara, que é a Câmara de Comércio Mercosul, União Europeia, com essa aliança que a gente está fazendo com a Câmara Mercosul-Ásia, né, através de você, Diego, que é, né, um dos presidentes. Então, como a gente pode gerar negócios entre todos esses empresários? Isso é muito importante para nós, né? Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença no crescimento aqui do Mercosul, né, e a gente poder explorar cada uma dessas oportunidades, entender melhor cada acordo desse, né, quais são os benefícios e como a gente pode auxiliar as indústrias. Isso é muito Imagina importante. duas coisas respecto a essas visões para ASEAN e o que nós podemos fazer para a Europa também. Número um, ASEAN é um mercado de 700 milhões. Número dois, cada país da ASEAN, que são 11 países, tem características diferentes. Pero você tem Filipinas, que é latina como nós, ok? 120 milhões, ok? Você tem Singapura, que é pequeno, pero um grande centro de trading. Malasia, que é um país com muita tecnologia, 35 milhões como Peru de população. Indonésia, que é o Brasil da ASEAN, da Ásia, né? Tem a população maior que o Brasil, é o maior país muçulmano do mundo. Tudo para fazer. Tá? Tailândia, que é o único país que não foi invadido por colonizadores ou conquistadores, tem toda a pureza de sua história e um mercado de 70 milhões, etc. Tem países ainda mais pobres para desenvolver em termos de consumo. Ou seja, é impressionante. E a outra vantagem de nossas missões é que são missões multipaís. São missões onde você tem empresários brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios convivendo. É como jogar golfe durante 15 dias. Imagina verdade, né? a relação que se gera aí é para toda a vida. Porque aí... Olha, uma pergunta importante. Se eu não te fizer essa pergunta, desculpa te interromper, mas se eu não te fizer essa pergunta, as minhas colegas aqui da Câmara vão ficar muito tristes. É um jogar golfe homens e mulheres, né? Quantas mulheres estão previstas aí para essa missão? Não, não, isso também. Eu falei é como jogar golfe, não que jogamos golfe, como jogar golfe. Sim, não, mas eu digo... É uma convivência absolutamente intensiva e muito positiva, porque normalmente o perfil das pessoas que vão nas missões é o perfil comercial. Como são as pessoas comerciais? Com cabeça aberta, olhando todas as oportunidades e gerando ideias o tempo todo. Então imagina que é muito interessante, muito além de jogar golfe. E obviamente para homens e mulheres igual. Para homens e mulheres, ladies golf também. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. É isso que a gente pretende gerar. Muitas oportunidades para todos. E totalmente. Brincadeiras à parte, é exatamente isso. Me conta quando que é essa missão para a Ásia, só para a gente aproveitar e fazer aí a sua publicidade, né, dessa missão e para a gente poder Normalmente nós fazemos essas missões de entre 12 e 13 dias, 4 dias em cada país. Vamos a 3 países. Agora estamos falando entre Malásia, Singapura, Tailândia e Filipinas. E vai ser entre os primeiros dias de outubro até 15 de outubro. Perfeito, perfeito. Então, outubro, Missão Ásia, né? Quem tiver interesse, entrar em contato com o Diego Martins, ele vai explicar tudo sobre essa missão. É uma missão que já está programada já faz tempo, então ainda dá tempo de fazer a inscrição. E além da missão Ásia, nós também pretendemos fazer uma missão para o Uruguai, então logo também teremos mais informação sobre isso, sobre a nossa missão para o Uruguai. Diego, muito obrigada. E também, na última semana de novembro, vamos fazer algumas visitas em Madrid, assim que também podemos sumar isso. Olha, muito bom, sim. Você vai para Madrid agora de novo, né? Esse mês de agosto. Agora em agosto, mas de novo será em novembro, quando oficialmente vamos fazer o congresso anual de MMA, que vai ser entre o 25 e 28 de novembro, em Madrid. Em Madrid, está bem. Anotado. Muito bem, Diego. Muito para fazer. Sim, muito para fazer. E vamos marcar, né, essa live. Realmente tivemos problemas técnicos, mas nós vamos agendar um webinar com mais tempo para que as pessoas possam te fazer perguntas,
e tirar suas dúvidas, e temos muito o que aprender com o Diego. Diego, é uma honra ter você conosco na Câmara de Comércio, é uma honra ter você conosco hoje, nos explicando tantas coisas tão valiosas, e esperamos crescer muito juntos. Muito obrigada, Diego. Muito obrigado, Sibeli. Para mí es un placer, realmente un placer. Obrigada, até a próxima. Chao, buen día. Chao, chao. Bom dia.